Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente veio correndo gravar sobre a série da Netflix, Bebê Rena. Por quê? Ah, porque tá na moda, tá todo mundo falando. Não, porque ela fritou a nossa cabeça. Ela acabou com a semana do Demauro, entendeu? Que ele não fez mais nada da vida, além de pesquisas e do roteiro à A psicanálise. depressão. Do roteiro à depressão, passando pela psicanálise que está nesse caminho, né? É. Enfim, e tem bastante gente falando sobre isso. Eu acho que tem muitas perspectivas interessantes para a gente olhar e falar da série, tá? Então, vamos junto aí nesse caminhar. E É, terá spoilers, hum, né? Então, caso você não ah, assistiu a série ou você não liga pra spoilers, eu acho que essa série é tão intensa que mesmo se você assistir com spoiler, tipo, não vai mudar muito a sua experiência do que tá acontecendo ali. bom, eu queria dizer que eu assisti essa série com meu marido e a série, vocês já sabem, né, ela tem uma construção que ela direciona a gente para fazer certos julgamentos, então você vai meio ali entrando numa coisa tipo, meu, esse cara é maluco, esse cara fica dando Vamos, asa. vamos dar uma sinopse que talvez tenha alguém que nem vai ver a série, aí a gente já dá uma Ai, introdução será, ali. gente? É, Tá. tem gente que não vai ver, porque ela é um pouco pesada, né? A sinopse é uma história baseada numa história real, contada por uma pessoa, né? A gente estava falando em off aqui sobre isso também, da quem está contando a história. Mas o ator que faz o personagem principal é também o escritor, o roteirista e o diretor da série, ele que está contando essa história. E é uma história relacionada, inicialmente focada num stalker, né? Numa pessoa ali que stalkeia a vida dele e como isso afeta ele. Mas isso desenrola para outras coisas. O abuso não é só do stalker, existem outros abusos que acontecem dentro da série, tanto do personagem principal quanto outras pessoas em volta dele. E essa série é em torno de abuso. Tem um episódio pesado que tem um disclaimer sobre isso, e quando a gente for falar também aqui sobre esse episódio, a gente avisa, caso alguém queira pular essa parte. Mas esse seria a sinopse mais resumida ali de como é a série. É. E a construção do roteiro, ela faz com que a gente primeiro vá entendendo o que está acontecendo entre o Doni e a Marta, né? A Marta é a stalker do Doni, e a gente vai vendo assim como ele é permissivo aos movimentos que ela faz, ao acesso que ela tem a ele e tal. E aí eu lembro que o Lu ficava assim durante os primeiros episódios. Ele, meu, esse cara é maluco, onde já se viu? Que é isso? Nossa, tinha que ter dado um corte, como assim? Isso aqui eu não acredito. E eu falava assim, calma, as coisas não são tão simples assim, não é tão preto no branco. Tipo, não sei, não, não, calma. Ele, ai, vai ver. E aí ele ficava, ai, tá bom, né? A psicóloga vai defender agora. Não, não, não. Aí depois que teve o episódio, né, do abuso dele lá com o roteirista e tal, com o Daryl, né? Aí ele, nossa, mil desculpas. A Ah, é série porque faz de eu acho propósito. que na linha do tempo da série, primeiro a Marta bate, né? Tem a coisa, agride a Terry, e depois a gente vai ver o episódio do Darren. Então, Uhum. quando tem a agressão da Marta na Terry, o Lu ficou tipo assim: ah, vai defender, agora vai continuar defendendo essa maluquice. Vai. E eu, calma, gente, não é bem assim, não, precisa entender o que está acontecendo e tal, enfim, depois a gente vai entender. Então, na minha visão, essa série, ela é uma série sobre traumas de vários tipos, os traumas que ele teve, que ela teve, e aí quando as pessoas traumáticas se encontram, o que que acontece? Uma Um explosão, caos. né? É amor à primeira vista, algumas pessoas até casam, vamos deixar aqui o disclaimer. E eu acho a série começa já com uma provocação de você sentir raiva do personagem principal, né? Porque ele chega na Na primeira delegacia, fala, ele chega na delegacia para reportar um abuso e ele não consegue reportar o abuso. E você fica pensando, como é que o cara não consegue fazer algo que é simplesmente dizer, falar? E é muito bom como desenrola isso tudo, né? Como vai isso tudo. E tem uma fala da Terry no, e depois isso é explicado com a própria fala do ator principal, né, do Donnie, que ela fala que ele gosta
do que tá acontecendo, né? Ele gosta desse impressionamento do que tá acontecendo, da Marta e desse coisa. Mas uma das frases que ele fala e que pra mim me pegou muito sobre isso é: imagina que você encontra alguém que diz exatamente tudo que você quer ouvir, que fala que você é a pessoa perfeita no universo, que tudo que você faz é maravilhoso, que você vai conseguir, que você vai fazer. E a Marta é essa pessoa. Ela dá tudo que ele quer ouvir. Ela entrega tudo que ele quer ouvir. E ele se sente completamente preso àquilo que está acontecendo, por mais motivos, né? Não é simplesmente pelo que ela está dizendo unicamente, porque quando ela começa a gritar, quando ela começa a bater nas pessoas em volta dele, é um sinal ali que você diria, tá bom, eu posso estar recebendo tudo, mas eu acho que tem que envolver a polícia aqui. E é algo que ele também não consegue fazer. E é muito legal como é escrito essa história para justamente enganar a gente no que sentir, no manipular o que a gente vai sentir pelo ator, pela Marta, menos pelo abusador, né? Pelo abusador a gente só sente uma coisa. Mas é muito interessante como isso foi escrito ali e formado dentro da série. Construído, né? Sim. Isso. E eu amei o jeito que foi construído, porque, de fato, quando a gente vê uma situação dessa na vida real acontecendo, quando a gente vê alguém sendo perseguido por outra pessoa, quando a gente vê alguém que recebe atenção. Não, alguém que está no relacionamento que você fala, meu Deus, mas essas pessoas não têm nada a ver, por que que estão juntos e tal, e nananana. A gente sempre julga o recorte e a gente não tem essa visão global daquilo que está acontecendo. Ah, por que que fulano não sai do relacionamento abusivo? Por que que ciclano sempre se envolve em relacionamentos ruins e não consegue sair desse looping e tal? A gente fica vendo só o recorte. Olhar e falar assim, ah, você gosta do tipo de atenção que você recebe, ou é uma primeira visão, mas é uma visão completamente rasa, porque, então, vamos lá, vamos falar um pouco de trauma, né? Quando a gente passa por uma situação traumática, vou falar no caso, lembrando, né, que a gente está falando de uma obra de ficção, a gente não sabe exatamente como aconteceu e se foi exatamente desse jeito, mas o que a gente tem de análise é a série, então vamos usar a série aqui como exemplo. Quando você passa por uma situação de abuso, como ele passou, então as pessoas abusadas, normalmente, elas estão já. O abusador, ele acessa e escolhe alguém para ser abusado quando normalmente tem uma vulnerabilidade óbvia e clara. Ele vai se aproveitar dessa vulnerabilidade ou dessa situação aí do outro para abusar. Então, no caso do Doni, ele era um cara no começo de carreira, tentando ser roteirista, ser humorista, escrever, né, viver ali do que ele criava e tal. E o Darian conhece ele num bar em que ele acabou de levar um gelo de um grupinho de roteiristas famosos. Lembra dessa cena? Que ele tenta se Aham. aproximar, conversa, os caras, vira as costas, deixa ele falando sozinho. E aí o Darian aparece, tipo, ah, oi, não sei o quê, nossa, que babacas, né, tal. Ah, eu que escrevi a série, na verdade, não sei o quê e tal, enfim. Pelo jeito E que ele aí tomou o gelo e ele reagiu, já dá pra ver que ele se coloca nesse local, né? Já dá pra perceber ali. E o abusador, que é um caçador, você consegue ler isso nas pessoas, né? O abusador tem esse olhar de saber quem são as pessoas que ele vai conseguir exercer dominância, né, sobre ela. Exatamente. E aí o cara vai criando a situação, né? Então leva ele para casa, pede para ele defender o roteiro que ele está Antes, ajuda escrevendo. ele no festival lá, lembra como ajuda ele no festival? Faz tudo por ele, faz acontecer o negócio. Ó. É verdade. Vai lá, assiste o stand-up dele, reescreve o stand-up e aí começa a fazer sucesso, né? O stand-up dele, que era uma coisa que ele entende. Então ele dá um gostinho de, olha, eu consigo fazer você acontecer. E é um gostinho do quase sem você, sem mim, você não é nada. Se eu não tiver com você, você não consegue. E aí, quando ele começa, e aí ele some, é verdade, você tem razão. Ele vai, ajuda na peça, a peça lá, como que fala? O sketch dele, né? Uhum. E, e aí ele some. Então ele deixa, ele dá uma coisa muito boa pro Doni e depois ele dá um espaço, assim, tipo assim, sumir. Depois de, sei lá, como um mês, não sei quanto tempo, ele volta a entrar em contato, tipo assim, ah.
me mostra aquele seu roteiro, tô precisando de ajuda com umas coisas e tal, que é aí que ele vai pro apartamento dele, né? E aí o abusador ele cria todo aquele ambiente do apartamento. Eu não sei se você reparou, me marcou muito essa cena que quando ele chega no prédio, ele olha para o prédio e o prédio é inteiro de varandas, assim, os apartamentos têm umas varandas, umas portonas de vidro, assim, ele olha. E aí quando ele entra no apartamento, que ele olha assim para o apartamento, as janelas estão fechadas. Você reparou nisso? Assim, elas estão não é que elas são fechadas, Tá tem tipo escuro, né? uma parede, parece que a parede assim só fica um pedaço em cima das janelas. Aquilo já me deu uma coisa muito ruim. Quando eu nem, enfim, né, não lembro que episódio que é esse, mas sabe uma coisa meio cativeiro, meio isso foi as janelas meio fechadas ali, tudo que acontecer aqui, ninguém vai saber, enfim. Então, é uma espécie de cativeiro ali, né? E aí o cara começa a alimentar esse ego dele e tal, vamos fazer, escrever, defende esse roteiro, mas me conta não sei o quê. Não, você precisa abrir sua cabeça, você precisa é, libertar essa sua criatividade e tal. E aí começa o lance das drogas, né? E sempre nesse lugar de eu te ofereço a droga, você vai ficar muito louco, você vai perder o controle, mas quem está dominando e direcionando tudo isso sou eu, porque ele usava sempre menos ou nem usava, né? Sempre, eu vou cuidar de você, eu eu vou eu vou usar menos porque daí eu fico atento e aí os abusos iam acontecendo. Ele vicia ele em duas drogas, né? Porque esse cara, o abusador, é o único que tá ouvindo ele e incentivando ele. A namorada não mostra em nenhum momento dando suporte pra ele ou alguma coisa assim, ou outras pessoas ao redor dele. Ele quase não tem contato com os pais vão aparecer lá depois. Ele realmente é uma pessoa que está sozinha e ninguém dá apoio pra ele. Ele é péssimo na comédia dele, ele é horrível, ele não tem tato de entender que o que ele tá fazendo não tem graça, que ninguém tá rindo, e mesmo assim ele tenta todos os dias a mesma piada, a mesma coisa. De repente vem esse cara que dá suporte pra ele, acredita nele. E aí, mais do que essa droga do acreditar, é a droga real, né? Que é o elemento químico que ele começa a drogar o cara e fazer ele ficar ainda mais viciado, né? Que ele já estava viciado nesse cara pelo suporte, e aí ele começa a ficar viciado na droga porque é droga pesada. Ele fala de crack, né? Ele fala que eles usaram de todas as drogas, né? Até É, crack, ele é. coloca heroína e crack, que são os mais viciantes, ele usa também junto com esse. Esse cara dá pra ele usar, né? Porque ele não tá usando. Ele tá, tipo, tem aqui, vamos usar. E justamente você falou, ele sempre usa muito menos, o abusador usa muito menos É. do que o cara, né? Para se manter no controle, né? Enfim. E Hum. aí a gente tem um Doni que estava fazendo aula de teatro, que estava fazendo. E aí ele, quando ele está fazendo as aulas de teatro lá, ele fala, tem uma fala dele que é: a gente fez tudo, a gente imitou galinha, pato, árvore, dançou, não sei o quê, menos interpretar. Então, ele também está passando por uma coisa de, nossa, estou fazendo um curso, estou aqui me dedicando, estou gastando dinheiro com isso, né? Isso não está me levando a nada ainda. O outro cara, né, o Darren, não. Ele estava escrevendo o roteiro e sempre que tinha o final de semana das drogas, a segunda, ele mandava um e-mail, melhora isso, escreve não sei o que, faz, né? Então, ele sentia que lá a coisa estava avançando. No curso, não estava. Só que no curso, ele estava entrando em contato com as próprias emoções, dançando, se sensibilizando e tal, e conheceu a namorada que depois ele vai morar com ela e tal, né? Que é ali a primeira namorada dele. Quando os abusos começam a acontecer, ele já está preso nesse emaranhado afetivo que o cara criou. De eu vou fazer você acontecer, tem gente interessada no seu roteiro, né? A TV tal, sei lá o que, produtora tal, tá interessada no seu roteiro, só que ele precisa ser melhorado. Então, é tipo uma barganha do continue fingindo que não está vendo os abusos, porque ele não se lembrava do abuso, mas ele acordava com a roupa mexida, enfim, né? Que ele fala, tipo, que ele ia para o banheiro e via que ele tinha sido lado, né, e tal. Tem essa barganha do a gente finge que isso não está acontecendo, porque quando ele voltava da viagem dele, né, e tal, o cara tava lá tomando café como se nada. Finge que não está acontecendo e a gente está construindo aqui o seu futuro brilhante com a série que vai fazer um super sucesso. E é Muito esse por isso ponto que do que o cara criou.
dele ser, tipo, ele sabe que ele tá sendo abusado, só que ele não entende que ele tá sendo abusado, né? Porque aceitar que ele tá sendo abusado significa que ele vai ter que se distanciar desse cara que está dando pra ele o que ninguém deu, que é o suporte e como se ele não fosse ninguém. O cara é tão abusador que é isso, tipo, ele só não falou, mas tá tudo ali, que tipo, sem o abusador ele não é nada. Ele volta a ser aquele comediante que não tem graça. E aí ele não vê que ele está sendo abusado. Ele escolhe, não, não escolhe, né? Não é uma decisão que ele toma, mas ele aceita, é tipo, o cara tá agindo como se não tivesse nada, então não aconteceu nada, vou deixar aqui desse lado. E isso só vai acumulando, né? Só vai crescendo e acumulando, É. porque o abusador vai aumentando também. E é uma prisão psicológica mesmo que o cara criou para ele, né? Ele fica nessa prisão. E tem uma outra coisa super séria, que é a sexualidade dele. Porque até aquele momento, ele não se entendia como ou um homem gay ou um homem bissexual, nada disso, pelo menos não é colocado ali. Então, além de tudo, ainda tem a questão da sexualidade, que depois desses abusos ela vai ficar completamente comprometida, né? A heterossexualidade dele, o que ele entende, o que é prazer e tal. Quando ele resolve que ele já tá afundado ali, a namorada termina o relacionamento, sai de casa, ele fica na casa da mãe dela, aquela coisa toda, né? E que ele resolve meio que dar um basta, porque daí é quando efetivamente o cara violenta ele, para ele mesmo, né? Que aí ele acorda e percebe e tal, enfim, ele some, né? Acho que ele desaparece, não entra mais em contato e tal, e aí ele vai para o fundo do poço mesmo. Aí ele vai trabalhar no bar, meio que desiste da coisa do stand-up e tudo isso, e é meio. E aí ele entra no site de relacionamento de pessoas trans, bissexuais e tal, porque ele tá com essa questão da sexualidade dele muito abalada. E a gente não entende. Na série, isso também não é colocado nessa linha, porque a Terry ela vai aparecer antes da gente saber do abuso. Então, quando aparece para mim na série, tipo, ele, porque eu entrei no site e tal, para me relacionar com mulheres trans, não sei o quê. Eu falei, nossa, tipo, Da é onde tão tá vindo isso, né? específico, né? Da Sim. onde está, o que tá acontecendo, assim? E aí ele começa também a meio que usar as pessoas como ele foi usado. De que maneira? Ele vai naquele monte de date, meio desinteressado, tratando as pessoas também com aquele desinteresse, com aquela. Não manipulando como o Darren manipulou ele, mas de um jeito meio parecido, assim, meio. As pessoas são descartáveis, né? Meio, sei lá, falava, saía, ia fugindo, abandonando as pessoas. Tem uma sequência dele abandonando os dates, tipo, Eles estão sumindo, sentados né? na Assim. mesa, ele levanta e vai embora, né? Na frente da pessoa. Tipo, porque ele tá nesse lugar de o outro não tem valor nenhum, eu não tenho valor, ninguém tem valor nenhum e tal, e é quando a Marta aparece. E aí, a Marta, ela dá a mesma coisa que o abusador dele deu para ele, atenção, palco, escada e tudo Acredita aquilo, nele. acreditar nele e tal, mas como ela é mulher, e isso é muito importante nesse contexto e nessa história. O fato dela ser mulher vai fazer toda a diferença na minha leitura. Porque ele tá com a masculinidade dele abalada, né, e tal. Então, ser cortejado e tal por uma mulher coloca ele de volta nesse lugar de conforto de ser um cara hétero. Tipo, então ó, tá tudo bem, né? Não sou gay, nada aconteceu, a vida volta ao normal. Aqui tem uma mulher me cortejando e a fim de mim e tal, né? É, e ela dá tudo que o abusador dava, mas com um lugar como se ela fosse mais frágil, assim, como se ele tivesse no controle, diferente do que ele tinha no caso do abuso. Então, ele vai reviver o trauma dele, de um jeito diferente, com uma falsa sensação de que ele está no controle. Porque vai chegar uma hora que ele vai se dar conta quando ela tem a cena do rio ali, né, que ela abusa dele, né, que
que ele fica meio paralisado, que ele fica meio, não, que ele fica paralisado, e ele fica paralisado, não porque ele não pode se livrar dela, ou ele fica paralisado porque ele está revivendo um trauma. E porque quando a gente é abusado, quando a gente passa por uma situação de abuso, a gente não fica paralisado porque a gente acha que não vai dar conta de se livrar, ou, né, é, tem gente que é abusado por pessoas que são menores que eles, que você é mais forte e tal, ainda assim o abuso acontece. E ele acontece não por conta eu dou conta disso aí, mas porque o ato da violência, do abuso, mexe com a gente em lugares em que a gente fica em choque, fica paralisado mesmo, a gente não consegue sair. E no caso dele, que já tinha vivido esse abuso, um abuso desse tipo, é isso, ele estava revivendo. É por isso que ele deixa, entre aspas, né? Porque não é um deixar, Ele, ele e está ele, revivendo. ele confunde também, né? Porque uma coisa que eu sinto da relação dele com a Marta é ele se coloca o tempo todo na cabeça dele, ele superior a Marta, que ele tem dó Ele é dela, o que ele normal, tá ele é o cuidando saudável, dela, ele é o que que não ele tem é normal e problemas. saudável, exatamente. E ela é uma pessoa que precisa de cuidado, e ele tá ali cuidando dela. Talvez porque ele não recebeu cuidado, ele queria um cuidado, ele dá algo pra ela, que é o que ela precisa, que é atenção e uma forma de cuidado, porque ele não cobra ela. E ele se tem essa imagem de que ele está fazendo algo grande, que ele é maior do que ela. Diferente do abusador, onde o abusador sempre foi maior do que ele, porque o cara já estava no ramo, o cara até, o porte físico dele é maior do que o do Donnie, né? Ele é mais forte, ele é mais alto, então existe o tanto da carreira quanto o físico do abusador Você ser mais acha forte que o isso? Eu não Donnie. acho. Não, eu não acho ele Eu, fisicamente mais forte. Eu acho que ele tem, desde a casa dele, da masmorra que ele criou, e na casa tem coisa do mundo inteiro lá, né? Tem Uhum. peças, não sei o quê. É tipo assim, do, olha como do eu sucesso, sou né? grande, eu É. vivi o mundo inteiro, não sei o quê, mas fisicamente eu acho eles, sei lá, assim, eu É. não vejo uma diferença física, mas ele é Eu, eu, enorme, né? eu Porque concordo na parte da casa ainda mais, não só a carreira, mas a casa também mostra isso. Ele faz questão, né, de mostrar os objetos na casa, da África, da Ásia, da Europa, de é. todo lado, apesar que eles estão na Europa, né? Mas eu sinto também essa parte do corpo, porque isso é uma regra não dita que existe, né, na sociedade. Por exemplo, um homem abusador vai abusar de uma mulher porque é quase certeza, 99% de certeza, ele é mais forte do que a mulher. A não ser que a mulher lute, senão é muito pouco provável. Agora, um abusador geralmente não vai abusar de outro homem, porque existe a dúvida ali que é, será que ele consegue ganhar desse homem numa luta? Numa coisa física? E apesar da gente não ser tão físico, sempre existe esse ponto. Homem não tem medo de andar sozinho na rua muito por causa disso, porque existe sempre essa dúvida e o abuso é menor. E tanto que existe isso na série também, porque ele abusa do cara drogado. Ele não abusa do cara sem estar drogado. Talvez, não explica, né? Talvez porque ele já tenha tentado antes e não tenha conseguido, com a droga é mais fácil, talvez seja um vício do que o abusador tenha de abusar com a droga, porque exerce mais poder ainda. Não é explicado, mas é uma coisa que Porque existe, o né? controle, mas o que eu quero dizer é, não caiam, e isso para você também, Bruno, não caia nessa falácia de que o abuso só acontece porque fisicamente um consegue submeter o Hum, outro. não, não. Não é só isso, né? Não, não é só isso. Não, não. Eu É, não estou e dizendo que nem é no só caso isso, é. da mulher com o homem, assim, muitas vezes a mulher ela pode se defender, ela tem porte físico para se defender, mas não é isso que faz um abuso parar ou acontecer e tal, porque tem milhões de outras coisas Uhum, além disso, né? sim. Quando ele vai recebendo esse carinho da Marta, essa atenção, porque é presente, é mensagem, os e-mails, né? Assim, e-mails a cada É, 5 minutos, é, se não mais. como que é enviado pelo meu iPhone. É enviado pelo meu iPhone, é enviado pelo meu iPhone. Ele vai entrando num lugar de conforto. Ao mesmo tempo, ele está se apaixonando por uma mulher trans, que é a Terry. Então, ele está com a sexualidade dele em crise, ele não sabe direito o que está acontecendo. Essa crise vem desse ato da violência, do abuso e do trauma. E a gente fala, né, o povo da psicanálise gosta de dizer do indizível, né, assim, que você não conseguir. O trauma vem do lugar do que é, acho que é indizível mesmo a palavra, né,
não dá para falar, não é, é difícil falar. E quando a gente não fala, eu até estou lendo um livro da Rosa Monteiro, e eu acho que ela fala, ela cita um trecho de, não lembro de quem que era, se era do Ferenc, que quando a gente passa por um trauma, ou por algo assim, né, muito, muito traumático, muito devastador, nos é roubado a palavra. O que nos é tirado é a palavra. E é exatamente isso que acontece, né? Ele passou por uma coisa que a palavra dele foi roubada, ele não consegue falar sobre isso, mas as ações dele estão falando sobre isso. Então ele tá lá se relacionando, aí ele conhece a Terry, que é uma mulher trans, porque tá bem nesse lugar aí da sexualidade dele confusa, né, do que eu gosto, o que que me dá prazer e tal. E ele tá super envolvido, porque ela é legal, inteligente, divertida, bonita, né? E aí aparece a Marta, que é uma mulher padrão, heterossexual e que deixa isso muito claro. Ela tem as falas, né, assim, super preconceituosas e tal, não só em relação à sexualidade, mas um monte de coisa absurda que ela fala, né? Uhum. É, e aí é nesse contexto que ele tá e que a perseguição começa a acontecer. Uma coisa, quando ele conhece a Terry, ele não consegue conhecer ela como Donnie, né? Ele troca o nome dela e troca a Ai, profissão dele. putz, É. sim, é verdade. E é uma coisa que eu me pergunto se ele. Porque eu preciso reassistir essa série. Eu, analisando e tal, como eu não consegui entender a timeline completa ainda. Eu não tinha entendido muita coisa da timeline que o abuso já. Quando a série começa, ele já foi abusado. E eu não Uhum. tinha percebido dessa maneira. E quando ele. O que eu penso assim, dele criar essa conta no site gay barra bissexual. Será que ele teria criado como Donnie, se ele não tivesse sofrido o abuso? Será que ele conseguiria ter criado ali como Donnie ou se ele inventaria essa persona também? Sabe? Porque ele tá há tanto tempo não falando o que tá acontecendo com ele, porque o abuso é o que mais acontece de calar ele, né? Porque antes do abuso a gente consegue ver que ele vai fazer aquela dança, que ele tá fazendo mais coisa, que ele tá tentando, ele é alegre, ele fala, ele se expressa. E depois do abuso ele quase não fala. E aí ele vai internalizando tudo. Ele internaliza o abuso, ele internaliza a dúvida sobre a sexualidade dele, o preconceito na onde ele vive, quando ele no pub, como ele tem vergonha até do próprio stand-up dele, de descobrirem no pub. E aí ele tem vergonha ainda mais dos homens, claramente vão ser homofóbicos ali onde ele vive, que fazem piadas homofóbicas e sexistas. E ele vai Uhum. internalizando tudo isso, e quando ele cria conta no site, ele é outra pessoa, né? Ele cria uma persona. E essa persona Mas é uma ele cria uma persona, persona máscula. Ele escolhe uma profissão que é acho que ele é verdade, marceneiro, pedreiro, que trabalha com é, obra, alguma é coisa assim, né? construção, com construção, exato, Construção, é exato. isso. É Tanto que a másculo. Terry fala, né? Nossa, sua mão não é de alguém que trabalha, né, com isso e tal, e ele meio que desconversa, assim. É É, verdade, eu não tinha pensado que ele escolhe uma profissão máscula ali, né? Na sociedade é máscula. Caramba. porque o abuso faz ele colocar a sexualidade dele em xeque. Porque o cara, eu não sei se você também vai lembrar, quando o cara conhece ele, tem uma coisa meio sedutora, assim, né? Tanto que tem uma cena que eles vão entrar no banheiro, que eu acho que é quando eles usam droga pela primeira vez, dá uma sensação que o cara vai agarrar ele, assim. Mas não, eles só usam, acho que era, sei lá, cheirar cocaína, acho que É foi a primeira cocaína. vez, né, que eles vão. E aí o cara também brinca com essa sedução com ele, assim, desse tô afim, mas não tô e tal. Isso vai mexendo com a cabeça dele. Eu acho que é por isso que ele entra nesse tipo de site, com esse tipo de descrição, com esse nome falso, com tudo isso. Uhum. É, e aí, gente, o trauma está aí instalado, indizível, ele não fala sobre isso. A Marta começa essa perseguição, ele tem a sensação que ele está no controle, ele acha que ele não se dá conta que ele está revivendo o trauma dele, porque ele tem essa sensação de controle, só que a coisa vai caminhando de um jeito que esse controle vai se perdendo. E no meio dessa história toda, a Marta vai para o show e ele, pela primeira vez, faz sucesso. Pela primeira vez, não.
De novo, ele faz sucesso no show por causa de outra pessoa. De De novo, outro revivendo o abusador ainda, trauma. né? E aí ele precisa dela, essa necessidade, essa coisa de precisar do outro, de não se sentir completo sem o abusador, de não sentir que dá conta, que é possível, que é, também acontece muito em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em que por mais que você passe pela violência, você sente que sem aquilo você não é ninguém, você não é completo, você não é nada, você não dá conta, enfim, né? E aí tem a coisa dele ganhar, trabalhar num lugar em que ele não ganha o suficiente para se sustentar. Ele mora de favor na casa da ex-sogra, e aí ele consegue se mudar para fugir da Marta, não é? Quando ele vai morar lá no apartamento, é quando ele tem. Acho que é quando ele denuncia ela, tenta dar um gelo nela, não foi? A sogra bota ele pra fora, né? Porque a Marta vai pra lá e taca Não, Coca-Cola na cara da agride a filha. menina. É, É verdade, agride é a ex verdade. dele. E aí a Então, mulher é coloca ele pra verdade, ele nem fora. sai por conta própria, né? Assim, ele é expulso de lá, e aí vai para o outro apartamento lá do amigo, das festas e tudo. De novo, tendo os limites ultrapassados, morando num lugar em que ele não é respeitado, em que ele não consegue descansar, se auto machucar, né? É É uma. algo que ele é o padrão que ele fica preso. Sabe que eu. Depois, quando ele fala da relação do pai, ele não deixa muito claro como é a relação do pai, mas mostra como ele tem medo do pai dele, da aprovação, da desaprovação do pai. O quanto ele, na série toda, vai para ambientes onde as pessoas abusam dele. Abusam dele a Marta e o Daryl, abusa na casa. Eu me toquei agora O que na casa ele é trabalho. abusado também. No trabalho ele é abusado? Porque É. lembra, ele chega, as pessoas estão transando na cama dele, ele não consegue dormir na própria cama, porque tá tendo festa, tá tendo, É. sei lá, sempre uma confusão e tal. E no trabalho também, porque os caras são super machistas, as falas, as coisas. Quando ele vai pedindo meio que ajuda por conta da Marta, para ela ser banida do bar e tal, eles não Eles não querem, eles ficam acreditam sempre nele, eles zoam. zoando. Eles zoam ele inicialmente. Lembra quando ele vai mostrar o e-mail que ele está sendo assediado? O cara responde lá com um Responde o negócio e-mail e aí de coisa vira. pornográfico para a mulher, e aí depois é usado na justiça e tudo mais. Eles só pioram a situação dele, e não dão suporte nenhum para o que ele está precisando de ajuda. Ele não consegue expressar e os caras não conseguem ouvir. E aí eu acho que entra um ponto também interessante, que é a gente não está acostumado com o homem sofrer abuso da mulher. A gente não que a gente está acostumado da mulher sofrer abuso do homem, mas infelizmente é o que mais acontece. Porque não, exatamente o que acontece dos amigos ali, é assim, como assim a mulher tá te abusando? Quando ele vai no polícia, no policial no começo, com o pouco que ele consegue dizer, o cara tá preocupado é se eles tiveram relação sexual. Quando ele fala que não tem relação sexual, o policial, tipo, meio que cagou pra ele. O policial não presta atenção. Que é tipo, como assim você tá sendo abusado com a mulher? É tipo, ela sai de perto dela, sabe? Bloqueia ela, ela tem seu número, não sei. E é diminuído esse abuso, e ele também não entende como um abuso, por ser o. Quer dizer, ele já tinha sido abusado, né? É um pouco diferente dele ali, do não entender como abuso. Porque ele deixa uma fala que ele diz ali também, o que eu achei muito interessante, que ele diz mais lá do meio para o final, é como que ele vai denunciar a Marta que tá abusando ele e não vai denunciar o outro cara que realmente abusou dele de uma violência gigantesca? Não diminuindo o que a Marta fazia, mas ele não se sentia justo também. E mais uma desculpa que ele Exatamente. encontrava para não denunciar a Marta e continuar vivendo aquele abuso que ele sempre se colocava num local de ser abusado. Sem intenção, né? Não era intencional que ele se colocava ali, mas ele sempre acabava num ambiente o trabalho também, que eu também não tinha me ligado que ele era abusado no trabalho. Né? E ele tem esse conflito de. Porque a Marta, talvez ele, como ele se acha superior, ele se olha de um jeito mais superior para ela, e ela, ai, como ela é uma coitada, tadinha, ela tem problema, ela é sozinha, ela vive naquele lugar horrível e não sei o que, né? Ele não consegue colocar essa mulher com problemas e com claramente ela tem uma questão mental ali acontecendo, no mesmo lugar do outro, que é um cara manipulador, calculista, que criou todo o cenário. Então ele não consegue olhar e ver a mesma coisa. Falar, para ele são coisas diferentes, né?
E aí, o que eu vi bastante, assim, na minha timeline, apareceu muita gente tentando dar um diagnóstico para a personagem, né? Da Marta, enfim. E aí a psicanálise olha de um jeito, a TCC vai olhar de outro. Então, se a gente for olhar para as características de se a gente for olhar para essa dependência emocional gigante, esse medo do abandono, as crises de raiva, os rompantes de raiva que ela tinha, lembra? Quando eles estão no café, eles solta a mão dela, ela grita e briga e não sei o quê, né? Ela ter atacado a Terry, tudo isso, fecharia um diagnóstico de personalidade borderline. Ela tica quase todos os itens lá. A psicanálise já olha por um outro contexto, não se prende tanto ao DSM, né? Então, mas é óbvio que tem uma questão de mental ali acontecendo e que não foi cuidada, porque ela já tinha stalkeado outra pessoa, com a família e tudo aquilo que É um aparece, né? policial, né? Quando descobre ela está que é um policial. Eles falam. E é, ela não foi tratada. Ela não teve um cuidado, um tratamento psicológico adequado, assim como o Doni também não teve, pelo visto, não teve no que retrata a série e depois, né? Eu vi um trecho de uma entrevista do Richard, que não sei se vocês sabem, né, gente? O ator é o cara que passou por tudo isso mesmo. A história é real e tal, mas o ator é o cara de verdade. E ele fala, ter escrito a série, ter filmado a série foi um jeito de eu lidar, e de eu cuidar, e de eu tratar isso. Até hoje ele não fez É, terapia, Cíntia? Que eu não vi eu entrevista dele. acho que não aparece nada dele ter, Ele não dele fala ter disso. feito. É, se eu tivesse E aí, feito, ele teria falado, porque a gente vira advogado da terapia, né? Depois que faz. assim, eu acho que na psicanálise o Freud fala em repetir e elaborar, repetir e elaborar. Então, talvez ele atuar, ele escrever o roteiro, tudo isso é um jeito dele ir repetindo para elaborar. Mas não é a mesma coisa que fazer um tratamento e um acompanhamento em relação a isso que ele viveu, né? É, mas sabe, voltando um pouco na Marta, e eu volto nessa parte do dele. O Tá. da Marta, a gente tem nada dela, né? Não é dito nada dela. A única coisa que a gente tem é no final, quando ele tá sentado num outro pub, e ele vai tomar um negócio, ele ouve dela chamando, explicando o que que é o O bebê bebê rena, rena, que era um brinquedinho dela, e pelo que se dá a entender ela sofria uma violência ali, que gritavam, que batiam, e o bebê rena era o que protegia ela, que cuidava era o dela, que ela cuidava conforto dele, dela. era o conforto. E aí dá pra ver também nesse coisa do quando ela estoura, é muito possivelmente dessa coisa que era o bebê rena cuidava dela e fora do bebê rena era essa explosão e essa briga dentro de casa. Mas de novo, a gente tem uma linha, uma frase ali do que é a infância dela, não tem mais É. nada. Ele não diz mais nada da infância dela. E é importante a gente Mas, pensar nisso, né? De que é ele contando sobre o lado dele, a gente não tem nada dela. Agora apareceu uma pessoa na internet, que eu também não vou citar nome, e se diz que é a pessoa que foi feita a história dela e ela tá processando Netflix, isso e aquilo. A internet foi atrás dela, né, descobrir quem era. Parece que descobriram tweets antigos e coisas assim. É algo que o ator pediu para não fazerem, ele pediu que não é para caçar as bruxas, não é para descobrir quem é a mulher, quem é o cara, quem é nenhum personagem. Ele se diz também que ele mudou uma boa porcentagem para que não entendessem e identificassem o gênero da pessoa, se a Terry é realmente uma pessoa trans, de repente podia ser um homem que ele conheceu e tal. Então ele mudou isso justamente para prevenir a identificação, que é o que ele está dando um uhum, respeito ali, porque ele não quer nenhuma vingança da internet atrás das pessoas. E se ele quisesse também, ele iria legalmente, né, com polícia e tudo mais. Mas a gente não sabe essas pessoas quem são de verdade, né? E da onde vieram essa. Principalmente a Marta, que é uma pessoa ali que dá para ver que ela precisa de suporte, como ele precisa. Já o abusador é um pouco diferente, né? Que a gente só quer. Enfim, precisa de suporte também, né? precisa de Para não suporte, de fazer de novo. justiça. Para não fazer Então, de novo, eu, exatamente. eu, eu não sei ao certo, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou dizer, mas um outro jeito de ver essa elaboração, entre aspas, do Richard é a vingança por meio do produto
cultural, ficcional que ele criou. Eu Sim, também enxergo como, para mim, ele criar uma série com uma história real, não sei o quê, nananã, e depois falar, gente, não procure essas pessoas, é no mínimo ingênuo. Então, eu acho que pode filha ser da mãe. inconsciente, não ter clareza, né? Ele não tem, não foi, mas ele está buscando um tipo de vingança, sim, eu sinto, eu acho, na minha análise rasa de alguém que está vendo só de fora. Mas, gente, não dá, é a mesma coisa que você, sei lá, trair sua esposa, deixar todas as mensagens no celular, chegar com um perfume no pescoço, batom na camisa e. Meu Deus, não acredito como ela foi descobrir e agora, o que, sabe? Eu sinto que é nesse lugar que esse movimento dele vem, Eu acho que né? você está Então, certa, Cíntia, porque quando você começou a falar isso, eu pensei, putz, ele não quer que a Marta vença. Ele fala várias vezes, senão ela vai vencer. Aí a polícia e o cara do bar é, fala, venceu o quê? E o outro cara, ele fala do sucesso, que ele conseguir o sucesso demonstra pro outro cara que ele nunca precisou do cara. E isso acontece depois, quando ele tem aquele breakdown na peça de teatro lá que alguém grava e coloca no YouTube. E ele tem esse negócio que ele fala do sucesso ele venceu sem precisar do outro cara. Talvez ele até disse pra gente dentro da série que ele queria essa vingança sem entender o que estava dizendo. Concordo com você ali nesse ponto. Isso me traz ao outro ponto que eu queria dizer dele a repetição do padrão, né, do que acontecia com ele. Quando ele, antes dele conhecer o Daryl, ele fazia uma coisa que não era engraçada, o Daryl ajuda ele começa a crescer. Ele faz stand-up engraçado, ele tem audiência, ele começa a crescer. Só que aí depois ele volta de novo à parte de ser abusado por alguém. E aí, é claro, ele já estava sendo abusado por um abusador profissional, né? Então, não é completamente dele. Tem um outro cara também, esse outro fator. Mas depois, quando ele tem esse breakdown, que alguém grava o YouTube, grava e coloca no YouTube, ele sendo completamente sincero, que aí é o momento onde ele foi que é o estuprado, desabafo, né, que que ele ele foi fala. abusado, exatamente. E aí os amigos dele estão ali na plateia, e dá pra ver na cara deles, assim, de tipo, caramba, que merda que a gente tem essa pessoa que tá no nosso círculo e a gente não sabe nada disso. Não sabe porque vocês também são uma parte abusadores ali, mas ele não consegue falar. E aí ele vira famoso. E aí o que ele faz logo em seguida, que ele vira famoso, ele começa a se sabotar e aí repete o negócio de novo, a se enfiar num buraco, a não falar nada pra ninguém, a internalizar tudo, e aí ele começa de novo a se agarrar nas mensagens da Marta, que já tinha abandonado ele, mas ele não consegue, ele fica nesse buraco de novo, que é a repetição, né? Mesmo tratada na terapia, eu lembro do meu terapeuta falando, você faz o trabalho com a pessoa se melhora, fica boa, aí ela vai e passa o final do ano com a família, aí vai e caga tudo de novo, porque ela tá naquele ambiente onde aconteciam os problemas, ela tá naquele ambiente onde acontecia tal coisa. Aí você vai e trata de novo, porque é isso, existem ambientes, exatamente quando ele volta pra casa do Daryl É. depois. Ele E acha que ele vai confrontar. essa fala dele o desabafo que ele tem na série, no palco, lá na frente dos amigos, ela não aconteceu de verdade. Apareceu para mim esses dias. Ele tem alguns vídeos dele, de alguns sketches que ele apresentou e tal, que ele Uhum. pontua alguma coisa, mas daquele jeito, tipo assim, tive um colapso aqui, vou falar tudo no palco, não aconteceu. Eu acho que ele colocar desse jeito na série e tal, também pode ter a ver com o que ele realmente queria ter feito, como ele gostaria de ter feito. E ele fez, fazendo uma série sobre isso. Ele não teve um colapso É, na vida real e de falar e de abrir tudo na frente dos amigos tóxicos que ele tinha, não sei o que, nananana. Mas aí ele fez uma série inteira relatando cada amigo, cada não sei o que e tal, né? Enfim. Então, que mais que eu quero trazer? Ah, eu quero trazer uma coisa que eu acho super importante, que é a relação com os pais. A relação com os pais na série, ela só vai aparecer quando a Marta acha o telefone do pai dele e começa a ligar para o pai dele. Na verdade, acho que ela liga, fala que ele não o tá bem, que trabalho aconteceu dele. alguma coisa com É. ele, e aí os pais ficam desesperados, e aí ele vai para casa dos pais. E o pai, ele é extremamente combativo, ele tá lá brigando com a Marta no telefone, quase infartando, fica até rouco, né? Tem uma hora que ele fala, tá até sem voz, assim, gritando. E o pai tem essa postura do ela não pode vencer.
Se eu trocar de telefone, ela vence. Se eu não sei o que lá, ela vence. E ele também tem. Porque ele fala isso antes de mostrar o pai. Porque ele É, aprendeu provavelmente com esse homem essa é. postura e tal, enfim. E que depois a gente vai descobrir que o pai também sofreu abuso. Porque quando ele fala, ele conta para os pais o que tinha acontecido com ele e tal, o pai fica naquele silêncio, né? Você fala, meu Deus, o que que esse homem vai falar? Você já fica desesperado com aquela cena, e aí o pai conta, né? Estudei no colégio católico, eu sei exatamente o que você passou, porque, né? Enfim, não entra mais em detalhes. Então, o pai passou por uma coisa assim, e aí virou quem? O homem, macho, provedor, pai de família, bravão, ele não vai ver. Quando ele fala ela não pode vencer, ele não tá falando da Marta, ele tá falando do abusador dele, da história dele, né? Essa cena é muito forte, porque são tantas coisas ali. Ele tá contando com super medo, né, pros pais. A mãe já tá acolhendo ele o tempo todo, nem deixa ele falar. Aí ele fala, deixa eu terminar. O pai num silêncio. E como foi feito, eu acho que foi muito importante dele falar disso e dele falar, eu tenho medo que vocês me considerar menos homem. E aí fica aquele silêncio, a câmera fica no pai, e aí o pai com a voz quase chorando ali, segurando para não desabar, ele fala, você me acharia menos homem? Aí ele fica perdido, assim, volta a câmera para ele fica perdido. Aí o pai fala, eu cresci numa escola católica. E aí, tipo, puta merda. E aí, quando criança, né, que ele fala, que é ainda, né, como criança. E aí a gente descobre disso e como é essa parte me deu uma raiva, não deles, né, não dos personagens, não da história, mas me deu uma raiva de como a gente em sociedade tem medo de dizer as nossas coisas, sabe? Porque se o pai fosse uma pessoa indiferente, tá? Não estou culpando de novo ele porque ele sofreu um trauma, um abuso, ele não conseguiu tratamento numa sociedade possivelmente machista. Ele é uma pessoa de 60 anos, imagina no passado como era isso, mas a gente não falar sobre os nossos medos, não falar sobre as coisas que a gente é inseguro, a gente mostra essa imagem, como as redes sociais, vamos voltar nas redes sociais, por que não? Desse local onde você é forte, você é potente, você não tem medo e você enfrenta as coisas. E aí você diminui a maior parte das pessoas, que todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança. Algumas pessoas sofreram abuso e a gente não sabe. E se o pai, claro, num ambiente perfeito aqui, né? Tivesse contado para o filho que existiu esse abuso no passado, conseguisse expressar e tivesse criado ele num ambiente onde você diz as coisas sem medo de ser julgado, numa fantasia aqui que eu estou expressando, como isso teria sido diferente para o Doni conseguir expressar as coisas. Mas não é assim que a gente vive, né? Não é nessa sociedade, mas como é essa parte, como a série mostra. O Doni não expressa nada, ele internaliza tudo. Ele se coloca sozinho o tempo todo. E ele não expressar faz com que ele internalize ainda mais. E aí ele vive sozinho, ele vive só com o pensamento dele, só se prendendo e tudo mais, e ele não consegue pôr pra fora. E a terapia, uma das coisas é justamente quando a gente põe pra fora, a gente entende tanta coisa que só do pensar a gente não entende. E tem uma outra pessoa ali que quando a gente põe algo pra fora que a gente acha que é horrível, e a outra pessoa diz, mas é só isso? Aí você já fica com uma raiva ali, você fica pensando, eu tava internalizando esse negócio aqui, que eu achava que era gigantesco, e nem é tão grande assim, porque a outra pessoa tá ali pra te acolher e te ouvir, e o quanto menos a gente diz, menor a gente fica, mais introspectivo a gente fica, e menos ainda a gente diz, e fica nesse loop infinito. E como é importante a gente criar espaço para ouvir as pessoas e para dizer as coisas que a gente tem medo e que machucam a gente. E é claro, eu tô fantasiando aqui, não foi o que aconteceu com o Doni, e não foi o que aconteceu com o pai dele e tudo mais, e levando em retrospectiva a época em que eles cresceram, o ambiente, a cultura também, e como isso é uma bosta. É isso, é uma bosta. Todo esse processo, né, sempre permeado pela solidão, pela sensação de desajuste, de se sentir excluído, fora a parte, tanto a Marta quanto ele. Isso entra em conflito quando ele conhece a Terry, que é alguém que não tem vergonha de quem é, que não tem vergonha de se assumir, que tá aí, ela é terapeuta, né? Trabalhando, enfim, né? Com a cara no mundo, tudo isso.
E eu acho que a série ela pega muito a gente porque de alguma forma ou de alguma maneira todo mundo passou por algum tipo de trauma, se sentiu pequeno, assim, não se sentiu grande o suficiente para responder alguma coisa à altura, ou para frear algum tipo de violência que estava acontecendo com si mesmo, consigo mesmo. Todo mundo teve os seus momentos de solidão. E às vezes não é uma solidão, você está repleto de amigos socialmente, mas internamente você está se sentindo muito sozinho, porque você está passando por alguma coisa, ou por alguma questão. É, muita gente viveu e questionou a própria sexualidade, não só a partir de um abuso, mas de uma maneira geral, e se sentiu julgado pelos amigos, por quem estava perto. Então, a gente vai se conectar em vários momentos com ela, com ele e também com o abusador, porque muitas vezes a gente se sentiu no controle de uma situação, a gente direcionou a coisa de uma maneira que talvez você nunca violentou ninguém e tal, mas você já teve seu momento também de controle, de submeter alguém a alguma coisa. Então, a gente vai, sabe, a cada fala, cada situação, você se vê em algum lugar. Ou você foi o amigo que zoou o outro que estava passando por uma violência e você diminuiu, ou você, enfim, estava ali, né? A gente se identifica em muitos momentos da série. E rejeição, abandono, solidão, desajuste social, se sentir a parte da sociedade, são dores de todos nós. Em algum momento da vida a gente passou, sentiu ou sente isso. Então, eu acho que a série gerou tanta comoção e tal, porque ela gera muita identificação. E porque a gente também entende que quando a gente vê uma cena e uma situação, a gente está vendo um recorte, e essa cena, essa situação, ela não nasceu naquele momento. Ela vem sendo construída. O abuso, quando ele acontece, ele vem sendo construído pela nossa história, pela nossa trajetória, pelas vulnerabilidades que a gente tem, pelos nossos medos e tal. Quando a gente não consegue sair de uma relação que não tá boa, que tá doentia, que machuca, isso vem sendo construído há muito tempo. Então, o processo terapêutico, ele é tão lindo e eu ia falar mágico, mas ele não é mágico, ele não tem nada de mágico, né? Mas ele é tão bonito porque a gente vai enxergando isso e mostrando para a pessoa. E esse tal do indizível, do que não é possível falar, ele vai criando palavras, né? Fazer terapia é você devolver as palavras para quem teve as palavras roubadas quando passou por uma situação traumática. Então, devolver as palavras para as pessoas é, eu acho que é a parte mais bonita do meu trabalho, assim, trazer de volta isso. E, então, enfim, que pena que nem todo mundo consegue ter apoio e chegar nesse lugar de ter alguém que pode te devolver as palavras. É. E é uma coisa que a série mostra que pode acontecer com qualquer pessoa de perder as palavras, né? Porque a Terry perde as palavras, né? Ela, uma pessoa trans que já se sumiu para o mundo, que já vive no mundo, ele pede para ela se ocultar, lembra de tipo, ah, não, fica, vamos não sair na rua um período, fazer isso, ela, fazer o quê? Eu lutei tanto para ser eu e você tá me pedindo para eu não ser mais eu. E o como ele, nesse ambiente em que ele cria, nesse medo dessa coisa dele não resolver as coisas, né, no que está acontecendo em volta dele. E ele também não consegue, porque ele não consegue dizer para ela o que aconteceu. Isso é uma coisa que é foda, isso, né, essa perda da palavra, porque ele não consegue dizer para a parceira dele o que ele passou. Porque ele dizendo para a parceira dele, seria um local diferente que ela existiria. Primeiro, ela teria a verdade, de verdade mesmo. Ela saberia o que estaria acontecendo com ele de um local de verdade. Porque ela não entende o que está acontecendo com ele. Ela, claro, julga pelo que ela tem de conhecimento, porque que ele não denuncia a Marta e tudo mais. Mas em nenhum momento existe o outro abusador na história. Ele não fala para ela do abuso que aconteceu, só existe a Marta. E ela trabalha com um pouco de informação que ela tem, né? E como isso impacta a vida dela. De uma pessoa terapeutizada que trabalha com isso e como todo mundo pode acontecer de perder a voz se a gente não tomar cuidado e como é importante estar num processo assim, sabe? E você falar isso me fez pensar aqui um pouco que eu acho que eu senti um pouco de falta de talvez ele ter trazido um processo terapêutico ali para ajudar e trazer luz.
Mas você dizendo que nas entrevistas, que eu também não vi dele, ele não fala que ele fez processo terapêutico, tipo, então talvez a gente vai ter uma série da Season 2, infelizmente. Assim, enfim, eu espero que depois de tudo isso ele tenha buscado, sim, o processo e tal, mas eu não achei nada dele falando que ele Aham. fez, assim, É né? irrelevante para o que a gente está dizendo aqui, né? Mas É, como é importante, sim, fazer um processo terapêutico para justamente. Eu acho que como você colocou é perfeito, do a gente conseguir dizer. Porque isso eu sinto muito comigo, assim. Eu sinto, quando eu estou em momentos pequenos, em momentos que eu estou me sentindo menor, assim, eu penso, eu venho expressando pouco o que eu venho sentindo. E aí eu começo a expressar mais o que eu venho sentindo, medos, inseguranças. E aí, de repente, essa pequenez, assim, diminui, e aí eu me aumento de novo e existo nesse local. Que é justamente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai internalizando as coisas e vai entrando num buraco e não vai dizendo as coisas para as pessoas, né? É importante a gente conseguir dizer. E eu sei que não é tão simples, né? Tem muita gente que não vai ouvir, que vai fazer piada. Mas esse povo a gente aprende também a mandar tomar no e é importante também aprender a dizer isso, mesmo que com amor. Às vezes eu digo com amor isso pra pessoa, mas é. tem só mais uma coisinha que eu quero falar para a gente ir Uhum. encerrando. Quando a Marta fala naquele áudio que ela tinha um bebê rena, uma pelúcia, que era o objeto transicional dela quando ela era criança, né? Que era o ponto de segurança quando a violência estava acontecendo e tal, e a gente conecta isso ao fato daquela outra fala dela, que ela disse que ela queria abrir, a pessoa tivesse um zíper e ela pudesse entrar dentro da pessoa e ficar ali acolhida. Eu acho que na minha leitura é como se ela quisesse estar dentro, assim, o medo que ela sentia na infância era tão grande, que ela queria poder entrar nesse bebê rena, nesse objeto, nesse brinquedo, para se sentir segura. Ou não importava o que ela fizesse, ela nunca conseguia se sentir segura desse jeito. A ponto de, na vida adulta, ela só se sentir segura quando ela inventa histórias, quando ela cria mundos paralelos, um mundo em que ela é advogada, que ela tem clientes famosíssimos, que ela tem, né, enfim, que ela tem um iPhone. Ou É, até de viver dentro do bebê rena e receber o amor que ela dava pro bebê rena, né? Que ela conseguia dar para aquele bebê ali, dela querer receber aquele coisa, daquele cuidado que ela não recebia. e ela nem precisa receber amor de volta, porque ela inventa o amor que ela recebe. Qualquer pequeno elogio já vira uma história imensa e tudo isso, enfim. Então, quando a gente pensa nessa coisa de se sentir seguro em algum lugar, ou se sentir seguro com alguém, eu acho que a gente precisa pensar sobre os vínculos que a gente constrói, ou como a gente constrói a nossa vida, o quanto a gente consegue construir esses lugares de segurança, que não é abrindo um zíper numa pessoa e morando dentro dela, né? O quanto a gente se sente seguro dentro da gente mesmo e o quanto a gente cria ambientes ou está em ambientes que fazem a gente se sentir seguro. O que não foi o caso do Doni, né? Assim, ele passou por tudo isso e ele continuou estando e ali nesses ambientes que não passavam essa segurança, porque ele nem sabia o que era se sentir seguro, ele nem sabia o que era se sentir acolhido. Então, será que você que está ouvindo a gente, você sabe o que é se sentir acolhido? Você sabe o que é se sentir seguro numa amizade, num relacionamento ou com você mesmo? Você sente que você dá conta de acolher suas coisas, seus medos e falar sobre isso? Se não, se você sente que não, talvez seja o momento, sim, de dar um passo e buscar terapia e buscar alguém que tenha uma formação técnica para conversar com você, para te acolher, para estar com você. Você pode entrar em contato com a gente. Eu conheço um monte de terapeuta bom, conheço um monte de gente legal que pode te atender, o Bruno também. Então, assim. Vamos usar esse episódio para a gente pensar também sobre os nossos pontos de segurança e o quanto a gente não buscar ajuda coloca a gente em situações de vulnerabilidade e de risco. É.
E de repetir, ser abusado de novo, né? Que é É. uma merda. Bom, meu Deus, hein? Quero fechar com a dica Hum. do livro que eu estou lendo agora, Hum. que não tem ligação, sim, porque é um livro da Rosa Monteiro, chama O Perigo de Estar Lúcida, dica de Camila, minha nova amiga do Clube de Leitura. Beijo, Camila. A Rosa Monteiro, ela vai investigar e conversar, nesse livro sobre o que que faz as pessoas escreverem, o que que move os autores e esse flerte com a loucura que todo autor, todo roteirista, todo escritor tem. E aí a gente tem um bebê Rena que escreve, que é roteirista, que flerta com a, né, loucura de alguma maneira. Então, ela vai construindo essa pesquisa a partir de outros autores, de biografia de autores e tal. E assim, é muito bom. Ela tem uma escrita maravilhosa. É, eu Tá ridículo, porque eu fico grifando o livro inteiro. Um inferno, sabe? Quando você fala muito bom, isso é muito bom, isso é muito... mas é muito legal, assim. E fala sobre a gente elaborar os traumas, e às vezes não elaborar necessariamente, né? Por meio da escrita e de alguma obra aí de ficção, enfim. É bem legal, essa é a minha dica. Eu te odeio, Cíntia, que você fica dando essas dicas aí maravilhosas e só fica aumentando a minha lista de leitura, que eu tô lendo um outro livro e fico, meu Deus, vou pegar logo uma trilogia que vai demorar e aí eu não vou ler esse livro. E é isso, te odeio nesse parte. Ai, Demauro, um E voo que você faz para algum lugar aí que você está sempre sassaricando, você lê esse livro. Para de drama. tá, então eu já vou deixar ele no Kindle, já vou deixar pronto. Tá E bom. eu tenho uma dica de série que eu acho que a gente deveria gravar um episódio sobre, que é Ah. Despachos de Algum Lugar. Ai, nossa, a gente não gravou já sobre isso? Não, é que eu acho que eu já falei tanto A sobre gente essa já falou série com o bastante já. Caio, É. com você, com o Caio, que eu acho que tá, mas é E verdade, é a gente maravilhosa. trouxe aqui porque foi na época lá do começo do podcast, lá em 2021, que a gente gravou, e aí trazia essa série sempre. E essa série me fez lembrar dessa série. A Despachos de Algum Lugar, ela não é nesse trauma como é essa série. Ela é uma série bonitinha, é uma série com cuidado, com amor, com magia de uma coisa real ali, de sentimentos maravilhosos. Recomendo muito. É uma temporada só. E ela é muito legal. Ela tem essa parte do personagem não conseguir dizer, dele não conseguir existir sendo ele mesmo. E depois ele começa a se descobrir, ser ele mesmo. Ele pede para uma pessoa também ser menor, e a outra pessoa fala: Meu filho, eu já Não, lutei não, não, tanto não, para ser do não. tamanho que eu não vou ser menor nem lascando nada. E eu assistindo e pensando: Meu Deus, essa outra, a Despacho de Algum Lugar é uma série que te dá energia, diferente do Bebê Real. É assim, ó, se o bebê Rena tivesse feito, se o Doni tivesse feito terapia, ele teria escrito despachos e não bebê. Exatamente. Melhor exemplo. É isso. Terminamos aqui. Ai, meu Deus. Gente, amei gravar esse episódio. Sigamos assistindo séries maravilhosas e lendo livros delícios para trocar aqui com vocês. Amei estar aqui, gente. Foi aniversário do Demauro, viu? Quem Uhum. não mandou parabéns, não mandou vídeo, não mandou áudio para Demauro, está em tempo, porque ele gosta de receber afeto, carinho. Então, aproveitem para mandar. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.